Boa noite, pessoal. Segunda-feira, começamos mais uma semana de quarentena, mais uma semana de comércio fechado em Porto Alegre, mais uma semana de limitações aos empreendedores em Porto Alegre, mais uma semana de limitações que o coronavírus nos impõe, mais uma semana que os governos nos impõem aí a ficar em casa, quem pode ficar em casa, né, essa história toda que vocês sabem. Não vamos entrar aí no mérito se está certo ficar em casa, qual é a melhor estratégia, se é isolamento vertical, isolamento horizontal. A realidade dos fatos é que estamos em casa para a grande maior parte das empresas. A realidade dos fatos é essa, né? Muitas empresas fechadas, algumas das fábricas fechadas, muitas empresas fechadas, varejo fechado, comércio fechado, e isso impõe uma realidade dura para muitos empreendedores, né? Então a gente tem feito uma série de lives conversando com diversos especialistas, economistas, médicos, para tentar entender um pouco de como que isso impacta a vida das pessoas de uma forma geral, né? Para ver como que isso vai impactar no curto prazo, no longo prazo, e para tentar ajudar todos nós a navegarmos nesse cenário, né? Nessa realidade, nessa nova realidade, né? Semana passada a gente conversou com economistas, conversamos com médicos. Esse conteúdo está disponível no Instagram TV, está disponível no YouTube, está disponível no Facebook. Então, se vocês não acompanharam as lives, vocês podem acompanhar isso a partir buscando aí esses conteúdos, rever esses conteúdos, se vocês querem buscar esses conteúdos, tá? Então hoje a gente está trazendo aqui um outro profissional para também continuar nessa sequência aí de discussões e de ajudar a gente a navegar nesse conteúdo. Vou convidar aqui o Dr. Eduardo Mascarenhas para participar comigo da live. Deixa eu ver se ele já está online aqui. Já está online, deixa eu adicionar ele aqui. Deixa eu deixar ele entrar. Conectando. Perfeito. Boa noite. Boa noite, Bernardo. Tudo bom? Bem-vindo. Como é que estamos, Eduardo? Tudo bem? Tudo certo. Tentando administrar essa situação complicada que vivemos, né? É isso aí. Um momento de muita apreensão, muitas dúvidas, e tentar, aí, na medida do possível, te ajudar com essa situação trabalhista e ajudar o pessoal que está nos prestigiando aí. Legal, cara. Eu costumo encarar a situação, todas as situações com bom humor. Eu procuro, né? Eu tenho esse espírito, estado de espírito, assim. Eu procuro encarar as situações, mesmo as situações de crise, de gravidade, né? Procuro encarar as situações de peito aberto, de espírito aberto, e procuro trazer alguma leveza, né? Eu acho que não tem por que a gente se deprimir, se abater e se jogar debaixo da cama porque os fatos são esses, né? Então a gente tem que descobrir soluções, encarar os fatos de frente e, dadas as limitações, descobrir como buscar soluções para os nossos problemas, né? Então, eu acho que a gente está encarando, enquanto a gente não consegue sair desse problema que nós temos, que é o comércio fechado, o varejo fechado, algumas indústrias, inclusive, fechadas. Então, a gente tem uma realidade aí que a gente tem hoje, posta é essa, né? E isso coloca desafios grandes para empreendedores, né? E para empresas, e também para os profissionais, para quem trabalha, né? Que tem essa realidade posta, né? Então, acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Como navegar
nesse novo cenário, né? Mas eu vou deixar, antes de a gente começar a entrar no tema aí, eu vou querer que tu te apresente, né? Eu não gosto muito de eu apresentar meus convidados quando eu faço essas lives, porque eu prefiro que cada um se apresente, porque senão eu fico aqui dando currículo das pessoas, eu acho um troço chato pra caramba. Então, eu trouxe aqui hoje o Eduardo Mascarenhas, que é advogado, e ele vai se apresentar, dizer um pouquinho do escritório, como é que é o trabalho dia a dia dele. E eu prefiro assim que fica um pouco mais informal, eu acho que fica mais leve do que eu ficar dando currículo das pessoas. Fala aí, Eduardo. Bom, Bernardo, obrigado pelo teu convite novamente. Né? Obrigado também para quem está nos prestigiando. Sou Eduardo Mascarenhas, sou sócio da área trabalhista do Souto Correia Advogados, no escritório full service, com atuação em Porto Alegre, Brasília, Rio, São Paulo, em todo o Brasil, mas com sedes nesses locais. E, de fato, a gente está enfrentando um momento complicado. A gente tenta manter o otimismo diante de um cenário como esse. Acho que é fundamental, como você referiu, nós tentarmos administrar a situação com algum otimismo. Do ponto de vista trabalhista, naturalmente, a gente se solidariza de antemão com os amigos empresários, com todos em geral, com os trabalhadores também, mas com o empresário que está ali enfrentando situações no dia a dia. A questão trabalhista normalmente já é complicada na vida de uma empresa, seja no microempreendedor, seja no grande empreendedor, microempresário. Numa situação como essa, em que são editadas MPs atrás de MPs, MP que revoga MP, decretos municipais que conflitam com decretos federais, a gente fica numa situação de já prestando uma solidariedade ao empresário nesse momento. Então, naturalmente, no nosso dia a dia, no meu dia a dia, eu sou advogado trabalhista há 10 anos na defesa de empresas, né? A gente está se deparando com dúvidas e eu espero tentar trazer aqui algumas alternativas para quem está com aquela dificuldade para pagar a folha. O que eu faço? O governo me mandou fechar, mas eu preciso pagar a minha folha agora no dia 5. O que eu faço com esse pessoal? Eu posso demitir? Eu não posso? O que eu devo fazer? Então, diante desse contexto, né, acho muito pertinente o tema que tu traz aí aos teus seguidores. A gente tenta pensar no que é possível fazer, né, tentando equilibrar essa situação que a gente se depara agora no momento. Legal. Então, eu acho que a proposta do governo, com a publicação dessa medida provisória da semana passada, no dia 22, é a medida provisória 927, né, que visa ali, então, a medida do governo é sempre preservar o maior número de empregos, né? Então, ele tenta ajustar para essa nova realidade algumas práticas do tipo teletrabalho, ou então algumas questões de férias, antecipação de férias, férias coletivas, férias individuais, flexibilizar algumas questões da CLT e para tentar preservar o maior número de trabalhos, né? Para o lado da empresa, essa é a medida, digamos assim, do lado do governo, né? Olhando para a sociedade, para uma sociedade para evitar um problema social, para evitar um colapso, né? Que a gente continue com as pessoas empregadas, continue gerando renda, continue com um emprego, né? As pessoas empregadas seria, do ponto de vista social, melhor. Então, eu acho que a medida é essa, né? Do ponto de vista da empresa, ela tem um desafio, né? Se ela está parada, se ela está sem receita, se ela não tá com a atividade comercial dela rodando, e se ela não está tendo receita, ela não está tendo caixa. Folha de pagamento se não um dos maiores, se não o maior, um dos maiores custos da empresa, né? Isso em quase todos os setores, né? Mas alguns setores maiores, setor de tecnologia, setor de, por exemplo, no escritório de advocacia, quando não depende de como é o sistema, né? Mas enfim, setores que tem muito intensivo de pessoal, assim, né? O folha de pagamento representa um custo muito grande, né? Para a empresa, né? Então, folha de pagamento tem esse detalhe de que é um custo muito grande. Então, se não tem caixa entrando, se não tem receita, é um problema gerencial gigante, né, para a empresa, né? Então, esse é um desafio enorme para uma empresa, né? Como administrar isso nesse momento. Então, acho que é isso que a gente vai tentar falar aqui um pouquinho, né? Como que essa medida tenta ajudar as empresas, como que ela tenta, de alguma forma, e aí, então, dar alguma flexibilidade para a empresa, de alguma forma,
acomodar essa situação no curto prazo para dar alguma folga no fluxo de caixa ou antecipar alguma situação. E do ponto de vista social também, né, não desempregar para não gerar um problema social. E aí eu vou deixar, então, tu começar um pouco, talvez, tratar esses temas, né? Como que tu acha que essa medida provisória, ou talvez outras questões que tu já tenha aconselhado teus clientes, dão essa folga para a empresa de fazer a gestão nesse momento de crise, né? Vou deixar tu tocar daí, então, a partir de agora. Tranquilo. Também fico à disposição para eventuais dúvidas que o pessoal vai colocando. Isso, vão comentando aí que eu vou... A gente vai falando desse tema, vão surgindo muitas dúvidas, né? Como você referiu, a folha de pagamento é, se não o maior custo, um dos maiores custos que uma empresa tem, né? Então... Vão botando as perguntas aí, eu vou mediando aqui, conforme vão surgindo, eu vou pegando e vou lançando aqui para o Eduardo. Perfeito. Então, assim, claro, uma questão natural, o custo da folha ser uma das maiores despesas e criar, então, diante de uma situação dessas de redução das atividades ou fechamento, dependendo da atividade, uma dor de cabeça para o empresário. E veja que é um problema que não é só do empresário, é um problema do empregado. Porque se a empresa eventualmente vem a quebrar, ou se a empresa eventualmente não consegue ajustar, acomodar tais medidas, quem vai perder o emprego é o trabalhador. Então, como você falou, é um equilíbrio de uma situação social, uma situação econômica que nós nos deparamos. A solução não é fácil, né? Eu vejo muitas críticas a governantes, seja do governo federal, seja do governo municipal. Não vou tomar partido aqui, pretendo dar um viés técnico para essas medidas, mas eu me coloco no lugar de quem tem que editá-las, né? Não é fácil você acertar a mão, qualquer coisa, dá um benefício a mais para a empresa, vem uma pressão daqui, tira o benefício daqui, vem uma pressão de lá. Então, é uma situação inédita, inclusive, que vivemos como sociedade. Tá? E aí, trazendo a questão que você referiu da MP 927, essa foi uma tentativa do governo de flexibilizar, como você bem falou, algumas questões trabalhistas para tentar dar esse fôlego ou propor algumas alternativas a viabilizar o funcionamento da atividade empresarial nesse momento. Tá? Então, a MP 927 foi editada ali no dia 22 de março, e gerou alguma polêmica, especialmente pelo ponto da suspensão do contrato de trabalho, ponto que foi revogado no dia seguinte pela MP 928. E o que está vigente em relação à MP 927 são algumas questões que podem, sim, ser aplicadas nas empresas com relativo sucesso e que permitem desonerar um pouco toda essa situação. Tá? Eu vou tentar passar rapidamente por esses pontos e depois trazer algumas situações concretas que a gente está vivenciando para ver se eu consigo inspirar ou ajudar os amigos que estão nos assistindo. Bom, a MP 927, então, o que ela dispõe? Teletrabalho. Tá? Até então, a CLT exigia um ajuste sobre teletrabalho um pouquinho mais formal, né? Uma previsão contratual, um aditivo, ou você era um trabalhador presencial, ou você era um trabalhador remoto. Tá? Diante dessa situação, ainda antes da MP ser publicada, as empresas passaram a mandar os seus empregados para home office, meio sem saber se aquilo seria juridicamente aceito ou não. De fato, era isso. Você não tinha ainda, ela tinha que assumir um risco ali e outro risco a colar. Foi publicado, então, artigos na SMP sobre teletrabalho, desburocratizando o envio de empregados para o home office. Então, basta você informar ao empregado com 48 horas de antecedência que ele irá, a partir de agora, trabalhar remotamente, e isso está regular, lícito, sem maiores problemas. Tá? Até então havia necessidade de uma anuência, de um ajuste, agora é uma medida unilateral da empresa, ela informa o empregado, você vai trabalhar de casa daqui a 48 horas, tem uma necessidade de um ajuste quanto ao custo da internet, custo do equipamento, que pode ser feito por escrito, deve ser feito em até 30 dias, mas a situação do home office me parece tranquila. Muitos de nós, inclusive eu, estamos trabalhando em home office e algumas atividades permitem essa modalidade justamente para a empresa seguir funcionando. Tá? Isso vale só durante enquanto estiver acontecendo a pandemia, ou isso pode ser postergado, isso pode dar seguimento? Porque tem muita gente comentando sobre isso vai gerar uma nova era de produtividade, isso vai gerar um novo momento de produtividade na economia como um todo, né? Porque o trabalhador não precisar se deslocar mais da empresa, são 4 horas da vida dele que ele está ganhando, né? Em vários setores da economia, né?
como é que ficou essa legislação? É específica para o período de pandemia ou como é que está essa discussão? Esse é um questionamento bem importante, Bernardo, porque muita gente está se dando conta, muito empresário, inclusive, que você pode trabalhar tão bem de casa ou até melhor do que no escritório. Tá? Então, isso é uma tendência que ela já vinha acontecendo de anos para cá, tá? Não só no Brasil, e parece que essa lei acabou servindo como um aprendizado para o empresário em algumas atividades que isso é permitido, naturalmente. O que acontece? Essa MP ela está vigendo por essa situação de pandemia. Tá? A situação sendo normalizada, a gente recomenda aí a adoção dos trâmites mais burocráticos, né, de um aditivo contratual específico, com a anuência do empregado, para que essa situação de home office se torne algo perene, que ela prevaleça no tempo, mesmo com o fim da situação que ensejou, né, a edição dessa medida provisória. Mas acredito que as empresas tomarão essa lição e passarão a avaliar novamente, aí, com mais calma, passado esse momento de caos, avaliar os empregados que podem efetivamente ficar em casa. Legal. Bom esclarecimento. Maravilha. Outros pontos interessantes dessa MP 927, tá, editada pelo governo federal, são as questões relativas às férias. Tá? Então, muitas empresas estão concedendo férias coletivas porque estão com a sua produção paralisada, seja porque não tem demanda, ou seja porque não foram enquadradas como atividade essencial para seguir funcionando. Então, o governo flexibilizou a legislação relativa a férias e permitiu antecipação de férias individuais. Tá? Então, você vai lá e antecipa a pessoa que tem direito a 5 dias de férias, que é o período mínimo para gozo, você consegue antecipar essas férias mesmo antes de se completar o período aquisitivo. Normalmente, você trabalha um ano para ter 30 dias de férias. Nesse caso, você trabalhou 6 meses, tem 15 dias. Cara, não vou deixar você parado em casa se não tem produção. Vou te colocar de férias. Isso é uma forma de você antecipar essas férias. Quando a sua produção voltar a 1000, a gente espera que retome o quanto antes, você não precisa dar essas férias novamente. Tá? Inclusive, férias que a pessoa ainda não adquiriu o direito, podem ser antecipadas e ser feito um ajuste depois, um ajuste escrito, prévio, para que ela possa ser gozada sem maiores problemas. Tá? Outro ponto importante de custo de folha, o terço de férias pode ser pago somente pode ser pago até o 13º, lá em dezembro. Então, você não precisa pagar aquele terço de férias e nem as férias antecipadas. Pode pagar na volta do empregado das férias. Então, são medidas que desoneram, sim, o microempresário ou o grande empresário. Porque não adiantaria nada, né? Hoje o empresário já está sem fluxo de caixa, já está com caixa estrangulado. Aí ele vai dar as férias justamente porque ele está com a operação desativada, desligada. E aí ele vai justamente para acomodar uma situação. Férias representam um custo, né? Porque ele tem que antecipar um salário e mais um terço de férias. Então, essa medida provisória é interessante nesse sentido que ele posterga o terço e a antecipação do salário joga ali para até a data máxima de pagamento é no final do ano, então, quando tem que pagar o 13º salário. Né? Isso. O 13º, o terço de férias no final do ano e o pagamento das férias não precisa ser antecipado, mas tem que ser no mês subsequente ali no retorno do empregado. Já dá algum fôlego. Perfeito. Tá? Já dá algum fôlego. Sim. Tem outras questões que também permitem um fôlego, tem a questão antecipação de feriados. Então, você tem um feriado não religioso, é importante que se diga, não poderia antecipar na Páscoa, porque as pessoas têm o direito de exercer a sua prática religiosa, a sua atividade religiosa, mas feriados não religiosos, por exemplo, Tiradentes, é lá na frente, feriado, você pode antecipar e a pessoa estar com o feriado agora. Então, bastaria também notificar o empregado com antecedência que o feriado dele será fruído com antecipação. Tá? É mais uma medida, parece pouco, mas são alguns dias que a empresa economiza e lá na frente não precisa parar. Né? Não precisa parar quando for lá no auge da produção, tem que parar de novo por conta de um feriado. A Mariana, inclusive, hoje já vamos responder a Mariana, e a Mariana fez uma pergunta, era justamente sobre essa questão dos feriados. Então, ela está perguntando assim, com relação às férias, o empregador poderia suprimir os feriados futuros por esses dias que estamos em quarentena, como se fosse uma substituição? Então, acredito que sim, né? Ela jogaria agora... A pergunta foi respondida, eu acho que logo após, você pode antecipar esses feriados e depois o empregado não fará o direito à fruição, ao gozo desses feriados. Feriados não religiosos. Perfeito. Feriados religiosos, aí sim, por acordo escrito. O empregado tem que concordar em abrir mão daquele feriado, porque se ele é, de fato, todos têm direito fundamental à religiosidade, então ele
tem que anuir com essa situação. Mas é uma boa medida que pode gerar uma economia futura. Você antecipa agora e lá na frente não precisa parar. Tem mais uma outra situação, que é a questão do banco de horas. Tá? Então, o banco de horas, houve uma ampliação do seu prazo para 18 meses. Então, o empregado pode agora não trabalhar, criar um débito de horas com a empresa e depois ter que compensar essas horas ao longo da jornada normal dele, quando ele retornar, quando a situação se normalizar, e teria 18 meses, então, para que esse período fosse compensado. Isso é mais uma medida que agora nós temos uma retenção nas horas que serão trabalhadas e, posteriormente, a empresa, sem a necessidade do pagamento de horas extras, poderá exigir o cumprimento de tais horas que ficaram no débito do banco de horas pelo empregado. Tá? Isso é um ponto importante. Tem que cuidar só isso do banco de horas. Eu falo isso especialmente para o pequeno empresário. Que tem que ter um controle muito rígido disso. Tem que disponibilizar o extrato das horas que a empresa tem direito, o empregado tem que ter acesso a esse extrato, porque é muito fácil depois o juiz do trabalho, que costuma ter um viés mais protetivo, invalidar esse banco de horas. Né? Então a gente recomenda que seja feito sob orientação de um profissional da área, como estruturar o banco de horas, como fazer o controle. Não é aquela coisa informal, trabalhei 2 horas mais hoje, amanhã não preciso. Isso não existe. Felizmente, a gente sabe que é uma prática, mas se isso for levado à Justiça do Trabalho, for judicializado, a empresa será condenada a pagar essas horas extras. Mas esse é um ponto interessante também. Ainda, Legal. FGTS. Tá? A gente sabe também que o recolhimento da FGTS é uma dor de cabeça, é um problema para o empresário. Então, o governo suspendeu a exigibilidade dos pagamentos da guia relativa ao FGTS dos empregados do mês de março, abril e maio de 2020. Por enquanto, pode ser que estenda ainda mais se a situação perdurar. Mas, então, já é uma despesa considerável. A gente sabe o que representa da folha também a despesa de FGTS. Pelo menos 8% ali do que é pago como salário para cada empregado. Então, isso aí, a exigibilidade está suspensa. Então, são medidas, né? Creio que eu citei as principais: teletrabalho, férias coletivas, os feriados, banco de horas, fundo de garantia, que tentam dar uma sobrevida à empresa. São suficientes? Talvez não sejam. A MP é tímida, difícil avaliar, mas é o que neste momento o governo optou por dar segurança jurídica, flexibilizando. Tá? Existem outras medidas que já estavam previstas no ordenamento, né, independente da MP, naturalmente, e que as empresas estão adotando como alternativa. Tá? Daqui a pouco, por entender que essas são insuficientes. Não sei se tem alguma consideração sobre essas medidas, alguma pergunta, ou a gente segue. A Jennifer fez uma pergunta sobre o FGTS, se tem alguma precaução que ela deve tomar com relação à suspensão. Eu acho que no sentido de que se é automática a suspensão é simplesmente não pagar, ou tem algum cuidado a ser tomado, tem alguma informação que tem que ser feita à Caixa Econômica, ou o ideal é procurar o contador? Como é que tu acha que deve ser feito isso daí? Salvo melhor juízo, a MP não detalhou essa situação. Tá? Me parece que é automático. Mas é importante a gente ficar de olho ali em portarias do gestor do fundo, da Caixa Econômica Federal, de eventuais instruções normativas que vinham a regulamentar melhor essa situação. Tá? Como a gente já está no meio da vigência, me parece tranquilo dizer que essa suspensão é automática. Não imagino que a Caixa, que o FGTS, será executado desse período quando há uma MP, uma situação pública e notória de uma pandemia. Né? Então, é uma situação a se observar, uma boa pergunta, inclusive. Legal. Eu acho que nesse caso a melhor coisa é realmente também procurar a orientação do contador, né, que é quem geralmente operacionaliza esses pagamentos para a maioria dos empresários, né? Então, exato, ele com certeza vai ter ali no seu sistema ali que gera essas guias a condição de saber, inclusive, a previsão já das guias futuras e tudo, né, para isso. Exato. Esse é um bom ponto. Tem outras situações, tá? A gente tem sido demandado muito em uma pergunta, que certamente vocês já se depararam, você que é empregado se preocupa, ou você que é empresário pensa se pode ou não fazer. Que é uma medida mais drástica, mas ela pode ser necessária. É o que eu falo. Se medidas drásticas não forem adotadas agora, elas nunca serão, porque é um momento crítico. Né? Então, imagina se agora a gente não puder flexibilizar a lei trabalhista, nunca mais vai conseguir flexibilizar. Tá? Que é a questão da redução salarial. Tá? É um tema muito polêmico. E, naturalmente, os empresários nos ligam. Eu posso reduzir salário, agora tem uma situação ali de calamidade pública, a CLT permite, quando tem calamidade pública, foi decretada.
posso reduzir salário? A orientação que a gente dá é que para redução de salário seja feito acordo coletivo com o sindicato. Tá? A gente sabe que por vezes é um caminho mais burocrático, é um caminho mais difícil, mas que a empresa pelo menos tente, notifique o sindicato, tente sentar à mesa de negociação, porque a leitura da Constituição Federal nos permite interpretar, pode ser uma interpretação mais conservadora, mas eu acho que é um risco muito grande de fazer a redução salarial sem acordo com o sindicato. E tem que reduzir proporcional à carga horária ou tu diz a redução só de salarial? Nas duas hipóteses. Tá? Seja a redução, o máximo de redução permitido é 25%. Tá? Normalmente ela é feita com uma contraprestação de redução de carga horária. Em qualquer hipótese, reduzir o salário, seja o proporcional, seja o salário nominal, recomendamos que seja feito via acordo coletivo. Tem empresas que estão optando pela situação, não estou conseguindo fazer o acordo, vou assumir o risco, ótimo, depois vai ter argumentos para contestar, mas eu não recomendo. Tá? Não, sinceramente, não recomendo. Acho que a via da negociação coletiva, nesse momento, ela deve ser prestigiada, tá? Por mais resistência que exista do empresário, eventualmente ao sindicato, por questões que nós todos conhecemos, querendo ou não, é a entidade que é legitimada pela Constituição para dispor do interesse dos trabalhadores. Então, nós recomendamos seja assim notificado o sindicato para negociar. Se não foi possível negociar, bom, aí avalia com o seu advogado trabalhista, vamos entrar com uma ação, um dissídio coletivo para validar essa redução com o tribunal, vamos assumir o risco de fazer por acordo com os empregados diretamente, mas esse é um ponto importante. Todo mundo nos liga, eu quero tentar reduzir salários, senão não vou sobreviver. Calma, tá? Não está liberado assim, no nosso entendimento. Tá. Beleza. Outra questão. Desculpa, pode não, falar. pode falar. Então, eu ia entrar naquela questão do que foi muito discutida, que estava na MP, inclusive o Cindy Lojas, se eu não me engano, foi o Cindy Lojas que fez um acordo com um acordo coletivo aqui em Porto Alegre para a categoria, que colocou a possibilidade do afastamento num período X, que os funcionários podiam ficar no afastamento e iam receber o seguro ou um apoio do governo por um período X e iam fazer aquele curso, né? Isso estava contemplado na MP e depois o Bolsonaro revogou, né? Mas exato. Isso foi o Cindy Lojas fez isso no acordo coletivo. Isso tem a possibilidade, mesmo não estando na MP, disso ser feito via acordo coletivo? As empresas podem fazer isso daí? Como é que está essa situação? Sim, essa é a situação típica da suspensão do contrato de trabalho para uma licença para o empregado estudar, uma licença para realizar um curso, um aperfeiçoamento. Ela é prevista antes da MP e foi uma solução que algumas empresas encontraram justamente para fazer frente a essa crise. Né? Então, a gente tem essa situação da suspensão dos contratos de trabalho, que a empresa faz esse acordo com o sindicato, com a anuência dos empregados, suspende o contrato de trabalho. E qual é o problema aqui? Esse é o ponto mais polêmico, certamente, da nossa conversa. Tá? E possivelmente seja editada uma MP para tratar disso melhor em breve. Pode ser que agora, quando a gente esteja conversando, a MP esteja saindo. Tá? Mas é um ponto polêmico pelo seguinte. A lei, antes da MP, dizia o seguinte. A empresa suspende o contrato de trabalho, pode dar, se quiser, uma ajuda de custo, que não vai ter natureza salarial, portanto, não tem encargos. O cara fica lá 3, 4 meses sem trabalhar, sem receber. Né? E fazendo um curso, e com isso o governo é obrigado a dar um auxílio. Seria obrigado a dar um auxílio, tá, que está previsto para esse empregado. Ocorre que o governo, na NP 927, sinalizou que não daria esse auxílio. Tipo assim, não vou pagar essa conta. Empresa, você dá ajuda de custo. E aí ficou uma situação meio nebulosa. E quando as empresas começaram a fazer isso, elas estavam com medo, e a gente fez alguns antes de sair a NP, elas estavam com medo que o governo não pagasse. Né? Porque é uma verba do Fundo de Amparo ao Trabalhador ali, e que o governo vai, senão todas as empresas iam fazer, e o governo ia ser obrigado a pagar salário para todo mundo. Né? Então, o governo fez a NP, foi muito criticado, porque imagina o trabalhador parar e não receber nenhum real, e agora, então, está numa situação de ver o que vão fazer, se vão pagar um seguro-desemprego nesse período, mas é uma situação que ainda é nebulosa, é uma alternativa que a gente estuda conforme o caso concreto, mas que certamente também está no horizonte do empresário a suspensão do contrato, com alguma ajuda de custo, daqui a pouco metade do que ele ganhava como salário. É uma situação que todos temos que fazer algum sacrifício, alguma renúncia, né? Não só o trabalhador, não só o empresário. Né? Acho que o bom senso, nesse momento, é muito importante. Em tempos de exacerbação, de bipolaridade, né? De dualismo,
a gente tentar ter um equilíbrio, né, num momento como esse. A GM fez um sistema de suspensão também de contrato de trabalho, se não me engano, né? Tem que dar uma olhada. Sim, eu ouvi uma notícia nesse sentido. Não conheço detalhes, não passou pela gente, mas sim, a gente tem visto isso, né, em várias empresas, mas é uma situação ainda nebulosa. E posso lhe dizer isso com tranquilidade. Tem outra situação que é a demissão em massa, né, que é uma situação extrema, uma situação triste. Ninguém deseja isso. Também fomos consultados a esse respeito. Os advogados trabalhistas, de modo geral, têm sido consultados a esse respeito, né, eu quero referir. E assim, isso é uma coisa bastante curiosa no Brasil, porque, por vezes, a Justiça do Trabalho até suspende esse tipo de coisa e manda contratar de volta, né? Exato. É uma coisa bastante louca. É bastante... como é que o seu empresário diz que não tem como pagar mais as pessoas, né? Como é que a Justiça do Trabalho manda contratar de novo, né? Exato. Acaba sendo uma... Dá vontade de mandar assim, bom, então vocês paguem o salário, né? É uma ingerência, uma interferência do poder público via poder judiciário muito forte, né? Imagina, o empregador que está fazendo isso, ele está fazendo isso muito triste, certamente, porque não tem como pagar. Né? Mas o que a gente tem que Você suspende a produção, né? Você suspende a produção, você suspende a atividade produtiva, você suspende a geração de renda, você suspende a tua produção ali, né? A tua geração de lucro, você suspende tudo ali, né? Você imagina o seguinte... Você tem um decreto da prefeitura dizendo que você não pode abrir e um juiz do trabalho dizendo que você não pode demitir. Então, como eu falei no início da conversa, minha solidariedade aqui ao empresário que nos assiste, né? Temos que ser heróis nesse momento para tentar equilibrar tudo isso. Mas quanto à demissão em massa, nós não entendemos que não possa ser feita. Pode sim. Não queremos que isso aconteça. Os clientes nos perguntam, a gente sempre tenta sugerir muitas alternativas antes, como essas que eu falei. Mas se for feita, apesar da lei não estabelecer isso, conhecendo o nosso Poder Judiciário, recomendamos que também seja negociado com o sindicato. Tá? Ainda que seja uma notificação para tentar conversar, dizer, olha, infelizmente, a gente vai demitir aqui 100 pessoas, 200 pessoas. Isso vai dar uma validade, vai dar uma legitimidade para o ato, muito mais fácil de defender lá na frente, quando alguém questionar e tiver que ser reintegrado. Então, recomendamos, sim, a questão da negociação, se tivermos que tomar esse rumo triste, né, da demissão em massa. É mais fácil assim do que... tu diz isso mesmo para empresas pequenas e médias, tu acha que isso é digamos, pega uma ótica com 10 funcionários ou uma padaria... Eu entendo que assim, a empresa pequena não tem esse problema, porque essa demissão em massa visa evitar uma repercussão maior na sociedade. É uma tutela mais coletiva. Então, uma comunidade que tem uma fábrica vai ficar sem 500 empregos, repercute em todo o município. Uma empresa pequena aí pode demitir 1 a 1, não será uma demissão em massa, serão várias decisões individuais. Isso eu digo mais para média e grande empresa, essa tentativa, né, de negociar. Porque a gente vai ter um problema muito sério na indústria do entretenimento, né? Porque eu imagino que setor de bares, restaurantes, casas de show, boates, enfim, todos esses segmentos, cinemas, durante uns próximos 2 ou 3 meses, eles não vão poder reabrir, né? Em todas as cidades brasileiras, né? Nas capitais, com certeza não. Então, é um setor que vai sofrer muito, né? Então, com certeza, essas empresas já tomaram a decisão de demitir, né? Imagine restaurante. Um restaurante, ele vai ter que operar com 50% da capacidade, quando muito. Então, esse daí é um setor que já tomou a decisão de demitir. Se é que ele tem a viabilidade econômico-financeira de operar com 50% da capacidade. Senão ele já tomou a decisão de demitir todo mundo, né? Porque senão ele pode ser que nem tenha a viabilidade financeira de operar. Mas setor de bares, pubs, boates, cinema, esses setores já demitiu todo mundo, né? Um cinema que talvez tenha 50 funcionários, não sei qual é a realidade, mas esses setores têm que provavelmente demitiram, né? Ou estão no processo de demitir, né? Isso. O setor de entretenimento, como você bem falou, é um dos mais afetados. Rede de cinemas, grandes redes de cinemas, a gente escuta notícias de acordos com sindicatos. Nesses casos, são necessárias medidas muito bem avaliadas, como eu falei, de suspensão do contrato, eventualmente uma demissão, uma redução do salário, estender um banco de horas na expectativa que a demanda um dia retorne, a questão das férias. Então, de fato, o setor de entretenimento como um todo é o mais afetado.
A gente lamenta, mas não tem muito como ser diferente num momento como esse, né? E aproveitando esse teu gancho dos setores, tá? Eu chamo a atenção para quem está nos acompanhando da situação da essencialidade do negócio, tá? Porque muita gente está falando que as empresas são obrigadas a fechar, que o comércio, que as indústrias. Eu lembro a todos que o governo editou um decreto 10.282, faz cerca de uns 10 dias, listando ali 35, mais ou menos 35 atividades que o governo federal entende por essenciais, tá? Então, essas atividades podem continuar funcionando. Então, assim, quando se fala, né, aquele senso comum, aquela informação não checada, o governo mandou fechar tudo. Claro que não, né? Então, nós temos, obviamente, hospitais, nós temos setores de energia, de telecomunicações, e entre muitos outros que a gente nem imagina que são essenciais, mas são, que sem eles a gente nem sabe que conseguiria funcionar, não conseguiria funcionar como sociedade. Então, eu recomendo a todos que não sabem se o seu negócio, se a sua atividade pode permanecer aberta, que chequem o decreto 10.282 do governo federal para ver se a sua atividade está ali. E também há um decreto da prefeitura, o decreto municipal de Porto Alegre, para quem é de Porto Alegre e nos assiste, decreto 20.531, que ali arrola também algumas dezenas de atividades que podem permanecer abertas, pela sua importância. A Prefeitura de Porto Alegre, no início, fechou muito pouca coisa podia ficar aberta, agora ela abriu um pouco, né, o que também é natural. Lembro ainda também, para quem quer funcionar, que uma atividade acessória a uma atividade essencial, ou uma atividade que preste suporte ou insumos a uma atividade essencial, ela tem que seguir funcionando. Eu vou dar um exemplo, uma fábrica de computadores. Uma fábrica de computadores, ela é essencial numa primeira vista, ela está rolada ali nos incisos do decreto, não acredito que esteja, tá? Mas existe ali algo dizendo, quem fornece equipamento para que as atividades essenciais sigam existindo, deve seguir funcionando. Então, imagina um hospital sem computador, né? Imagina o governo sem computador. Então, muitas empresas estão se valendo desse parágrafo que consta nesses artigos para seguir funcionando. Olha, eu sou essencial, não porque eu faço uma atividade essencial, mas o produto que eu fabrico ou o serviço que eu presto, ele é essencial. Então, eu sempre digo, você é empresário. É fornecedor de uma área essencial, né? Exato. E aí, como é que eu provo isso? Uma nota fiscal, um pedido, uma encomenda de algum serviço, né? Eu tenho uma encomenda de um hospital, eu preciso funcionar, governo. Então vai lá o auditor fiscal, vai lá o Ministério Público do Trabalho, ou vai lá a fiscalização do município, do estado, estou funcionando por isso. Aí tem que ter elementos, naturalmente, não basta eu só alegar que eu sou essencial nessa situação, que tem que demonstrar o caráter de suporte, né, de assessorar a atividade essencial. E é o que a gente tem dito, né, para as pessoas que nos procuram. Há um binômio aqui, isso não está na lei, não está escrito, mas a gente consegue identificar com base em decisões judiciais, com base no que se tem entendido. É um binômio que é essencialidade da atividade para seguir funcionando e medidas preventivas ao Covid-19. Então, a gente tem que ter, ao mesmo tempo que a gente demonstra para o governo, para o órgão, para o juiz, para o fiscal, que nossa atividade é essencial, nós temos que demonstrar também que nós, dentro do possível, dentro do que é razoável esperar, estamos adotando medidas preventivas. Álcool gel, distanciamento, mandar quem pode para home office, reforçar a limpeza. Tem empresas grandes que estão comprando câmeras fototérmicas, que você vê a pessoa entrando na sua fábrica, se ela está com febre ou não. Se eu mostro isso numa discussão que quer fechar minha fábrica, eu tenho um argumento muito forte para mantê-la aberta. Então, é a observância desses dois fatores, repito, essencialidade e a questão de medidas preventivas. Demonstrando isso, a gente tem um caminho aberto para seguir, se Deus quiser, funcionando, girando a roda, mantendo esses empregos que nos preocupam tanto e dão essa dor de cabeça para o empresário. Nenhum empresário gosta de demitir, nenhum empresário quer demitir. A gente sabe disso, a gente solidariza com isso. Portanto, dentro dessas medidas, a gente tenta achar um equilíbrio e é o que a gente tem feito aí nos últimos dias, Bernardo. Perfeito. Cara, eu queria só entrar em mais um detalhe aí contigo, talvez tu consiga elucidar isso. Como é que funciona o cumprimento ou a fiscalização por parte do poder público desses decretos? Qual é o poder da Guarda Municipal ou de uma fiscalização deles? Qual é a reação do
do empresário diante de uma fiscalização? Como é que é o cumprimento? Eles precisam de ordem judicial? Ou eles chegam na tua loja, eles podem simplesmente baixar a porta? Ou eles precisam de um mandato judicial? Como é que funciona essa dinâmica? Assim, para o empresário que se acha essencial, ele se acha um fornecedor de um serviço essencial, ou ele precisa de uma liminar ou ele precisa entrar na justiça e ter uma liminar previamente para assegurar se assegurar a permissão de abrir o seu comércio, a sua indústria. Como é que funciona essa dinâmica? Essa é uma pergunta bem interessante e ela se desdobra em várias questões, tá? Eu vou primeiro falar do que eu domino, que é a situação trabalhista, tá? Então, como é que os órgãos de fiscalização trabalhista poderiam atuar nesse caso? Tá? Então, a gente teria ali o Ministério Público do Trabalho, né, que poderia abrir, instaurar um procedimento preparatório, um inquérito civil, para ver se a empresa está funcionando e deveria estar funcionando, se ela está cumprindo as medidas, se ela é essencial. Tá? Isso tem acontecido. Tá? E, nesse caso, o Ministério Público do Trabalho, naturalmente, tem um poder, sim, constitucional de polícia, para poder demandar a empresa e, junto ao Poder Judiciário, especialmente, pedir a sua interdição. Tá? Temos também a fiscalização do trabalho, que é vinculada ao Ministério da Economia e cuja atividade ficou suspensa pelo governo agora, demonstrando essa flexibilidade do governo com essas questões, salvo situações extremas, né? Trabalho escravo, trabalho infantil, mas eles não irão atuar de uma forma tão ostensiva assim nos fiscais do trabalho. Tá? Mas o Ministério Público, sim. E o sindicato também tem legitimidade para, eventualmente, fazer uma denúncia ou até propor alguma ação junto ao Poder Judiciário. Como é que funciona aí? O Ministério Público ou o sindicato entram com uma ação com pedido liminar, pedindo para que o juiz determine o fechamento da empresa. Houve uma grande empresa do gênero alimentício, uma das maiores do Brasil, em Santa Catarina, que teve a sua atividade fechada pelo Poder Judiciário. Imagina, não ia poder produzir alimentos para nós comermos, né? Não ia poder ter comida em... A JBS, tá? Então a decisão é pública, eu posso falar, a JBS foi proibida de trabalhar, né? por um juiz do trabalho que ali entendeu que aquela medida era adequada. Né? Então é muito fácil a gente falar que para fechar tudo até então falta comida na nossa mesa. Né? Então determinou que a JBS fechasse. Felizmente o Tribunal de Santa Catarina teve a lucidez. Reverteu, né? E reverteu. Né? Justamente avaliando esse binômio da essencialidade, que dispensa comentários, né, da empresa alimentícia, e a questão também das medidas que aquela empresa adotou, uma gigante certamente adotou as medidas. Então, normalmente, esses órgãos vão ao Poder Judiciário na questão trabalhista. Tá? Mas um sindicato pode ameaçar greves, tem ameaçado já, então é um direito, em tese, que eles têm de fazer essa greve. A empresa pode esperar acontecer, já ficar meio assessorado do advogado, se entrar, a gente entra com uma ação para tentar afastar essa medida ou recorre da decisão judicial. Nesse caso, caberia um mandado de segurança ao tribunal, se for determinada liminarmente a suspensão da empresa. Ou tem empresas que, muito preocupadas já com o indício de que serão fechadas ou fiscalizadas, já tentam alguma tutela preventiva, uma tutela inibitória, para evitar que essa fiscalização vá lá e feche. Isso do ponto de vista trabalhista. Eu vou me abster de me aventurar na questão que não é tão da área trabalhista, como guarda municipal, fiscais. Eu entendo, sim, que os servidores da prefeitura e do governo têm poder de polícia sobre seus decretos, sobre a situação das empresas. Então, é possível que eles ajam. Se houver uma ilegalidade no ato deles, às vezes eles vão lá com um manual, um livrinho, né? Tipo, fez isso, bum, vou te fechar. Sem conseguir, inclusive, avaliar de uma forma mais profunda a situação, o cara vai lá cumprindo uma ordem, aqui, ó, a empresa tal, fechar. E aí você sempre pode socorrer ao Poder Judiciário, né? E felizmente, os prazos judiciais estão suspensos, mas as medidas de urgência seguem sendo tomadas. Então, assim, você pode, em qualquer momento agora, neste momento, entrar com uma ação judicial para abrir a sua empresa. Agora, processo eletrônico, seu trabalho, a gente entra e pede uma liminar, por exemplo. Então, ou outra esfera, civil, administrativa, entre outros. Então, para medidas urgentes, o judiciário está funcionando e tem funcionado bastante para lidar com essas demandas que surgem dos órgãos fiscalizatórios. Show. Perfeito. Cara, eu acho que a gente conseguiu contemplar aí uma série de questões, conseguiu elucidar bastante coisa e, com certeza, sobre a medida provisória 927, a gente conseguiu percorrer os principais pontos ali. Como tu falou, a gente deve ter uma nova medida provisória para essa questão da suspensão dos contratos de trabalho
se o governo vai dar algum subsídio, se as empresas devem dar também algum apoio durante a suspensão de contrato de trabalho. Isso deve ser uma novidade que ainda está por surgir, né? Mas essa questão de teletrabalho, de férias, de antecipação de férias, de home office, enfim, dessas questões eu acho que a gente conseguiu dar uma boa elucidada. Eu vou deixar os teus contatos também, vou fazer um stories agora, vou até fazer um print aqui da nossa conversa aqui, já para depois fazer um stories, depois salvando ali os teus contatos. Então, para quem quiser entrar em contato contigo, ter também buscar uma assessoria mais detalhada, vai ter os teus contatos ali, e aí tu pode dar uma atenção especial para as pessoas, claro, com todo o esforço que precisa, né, com toda a atenção que precisa, esse tipo de questão, né, que é realmente mais técnica e que realmente precisa de uma atenção especial, esse tipo de questão, mas acho que num primeiro momento acho que a gente conseguiu contemplar aí bastante assunto. Essa questão é realmente bastante importante. Te agradeço muito, cara, a gente já está chegando em 45 minutos, acho que o assunto é denso, mas a gente conseguiu compreender bastante coisa. Eu vou deixar aí para tu dar uma mensagem final agora. Perfeito. Eu que agradeço o teu convite, Bernardo. Eu agradeço ao pessoal que ficou aí por 45 minutos nos assistindo, nos prestigiando. Estou vendo algumas mensagens aí. Deixar um abraço para o pessoal que nos prestigiou e te dar parabéns por essa iniciativa de trazer profissionais para falar desse assunto. É um momento de muita incerteza, de muita angústia. E é muito legal tu disponibilizar o teu espaço para a gente conseguir debater. Espero ter ajudado, né, nessas orientações singelas. E fico à disposição. Eu vou já referir meu e-mail, é eduardo.mascarenhas@soltocorrea.com.br, eduardo.mascarenhas@solto com u, correia sem o i.com.br. Vocês podem lá se quiser prosseguir essa conversa. Fico à disposição. E tomara que tudo isso melhore e até lá muito equilíbrio, muita razoabilidade para todos nós. Certamente. Valeu, Eduardo. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, pessoal. E quem quiser acompanhar essa live, que vai estar disponível depois no Instagram TV e no nosso canal do YouTube e no Facebook, também pode buscar as outras lives, os outros conteúdos também sobre economia, sobre outros assuntos também do direito administrativo, direito empresarial, sobre economia, sobre política, também, que também está disponível lá. É isso aí, pessoal. Obrigado, boa noite. Valeu, Eduardo. Um abração. Boa noite. Tchau, Obrigado. pessoal.